Olá, amores e amoras! Eu sou a Bia Riz e sejam bem-vindos ao meu canal. Quantas vezes você já fez um bolo de cenoura que não ficou bom? Fica aqui comigo que hoje eu vou te ensinar um bolo perfeito e que dá certo. Muita gente fala pra mim que o bolo de cenoura não dá certo, ou porque ele embatuma, ou porque ele craquela, ou fica muito seco, enfim, é uma infinidade de queixas que o bolo de cenoura nunca fica bom. Então hoje eu vou te ensinar o truque para o bolo de cenoura ficar lindo e dar muito certo. A gente vai começar batendo a massa, que é bem simples, tá? Praticamente a gente vai usar um liquidificador e um bowl para mexer a massa. Aqui no liquidificador, a gente vai bater o óleo, os ovos, e o pulo do gato dessa receita para não ter problema é você seguir à risca a quantidade de todos os ingredientes e principalmente o peso da cenoura. Por quê? É muito relativo quando eu vou e falo, 2 cenouras, 3 cenouras, porque depende do tamanho da cenoura que você vai achar no mercado. E muitas vezes é a quantidade de cenoura que acaba interferindo no resultado final do seu bolo. Sabe quando ele fica solado, bem embatumado? Normalmente isso acontece porque você usa mais cenoura do que o necessário. Então, sem dúvida, o pulo do gato dessa receita é seguir as medidas à risca, gente, inclusive o peso da cenoura. Mas, Bia, eu não tenho balança. Gente, quem quer ter um bolo de cenoura perfeito precisa de balança. Não tem como. Eu gosto de picar a cenoura em pedaços bem pequenininhos, que aí fica muito mais fácil pra gente triturar aqui no liquidificador, tá? Para essa receita, a gente tem que usar um liquidificador, que é a única forma para a gente triturar essa cenoura e ficar bem certinho na massa do bolo. Agora que a gente já colocou os ingredientes líquidos e a cenoura aqui no liquidificador, a gente vai bater até triturar completamente essa cenoura, tá? Então, esse processo precisa ser bem batido para não ficar aqueles pedacinhos de cenoura no meio da massa, né? Depois que a gente bateu essa mistura, a gente vai misturar os secos aqui num bowl. Então eu tenho a farinha de trigo, o açúcar refinado e o fermento em pó. Vou misturar esses secos. E agora é só incorporar a parte líquida aqui nos secos. E aqui não tem muito problema de colocar um pouquinho, mexer, você pode jogar tudo de uma vez e misturar de uma vez também, tá? Para esse processo aqui da massa, eu gosto de misturar com um fouet. Mas se você não tiver em casa, você pode mexer com uma espátula ou com uma colher da sua preferência. Essa massa, ela é bem consistente, então a princípio você pode achar que não vai dar certo, mas fica tranquilo que sim, vai dar tudo certo. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar pra vocês é que quando você for começar a receita, você já vai pré-aquecer o forno a 180 graus. O certo é colocar o bolo no forno quando ele tá bem quentinho. Pronto, a massa já tá toda homogênea, tá? Essa massa linda, com essa cor maravilhosa. Olha essa textura. Ai, sou apaixonada por massa de bolo.
E depois que incorporou os ingredientes, gente, nada de ficar batendo essa massa por muito tempo, tá? Porque é uma massa base de óleo e quanto menos você bater, mais fofinha ela vai ficar. Então é só para misturar os ingredientes mesmo. Aqui eu já tenho uma forma untada, pode ser a forma de sua preferência. Eu tô fazendo um bolo bem clássico de cenoura, por isso que eu tô usando essa forma com buraco no meio. Mas pode ser aquela de tabuleiro, redonda, quadrada, qual forma você tiver em casa. Só não pode usar uma forma muito grande, senão seu bolo vai ficar muito baixinho. E nem uma forma muito pequena, senão ele vai crescer e vai sujar todo o seu forno. E agora que o bolo já tá aqui na forma, eu vou colocar lá no forno, que eu já deixei pré-aquecendo, por mais ou menos uns 40 minutos, tá? Isso vai depender do seu forno. Então, o segredo é sempre ver que ele tá douradinho, dá uma apertadinha no topo dele e faz o truque do garfinho, que é quando você espeta na forma e o garfo sai limpo. E antes da gente ir para a cobertura desse bolo, se você tá gostando do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar like nesse vídeo. Lembrando que a descrição de todos os ingredientes está aqui embaixo e se você tiver alguma dúvida é só mandar nos comentários que eu vou adorar te responder. Vamos para a cobertura? A clássica cobertura de bolo de cenoura é aquela bem fininha com açúcar em cima, né? Bem cara de vó. Mas todo mundo ama também a famosa cobertura de brigadeiro. Então, hoje eu escolhi a de brigadeiro cremoso e eu vou ensinar para vocês como ela é fácil e fica maravilhosa. Aqui nessa panela a gente vai colocar o leite condensado, o cacau em pó. Aqui eu tô usando cacau em pó mesmo, sabe? Aquele que é 100%. Mas se você quiser usar o chocolate em pó, também pode. Ai, Bia, mas eu não quero usar nem cacau nem chocolate, eu quero usar Toddy, quero usar Nescau. Pode usar também, não tem problema. A única coisa é que a sua cobertura ela vai ficar um pouco mais docinha, tá? Mas aí é de gosto mesmo. Eu sempre prefiro a cobertura um pouco mais equilibrada, por isso que eu gosto de usar o cacau. Eu vou mexer. E aqui na panela, a gente também vai colocar o creme de leite. Nessa receita, eu não tô usando a manteiga, tá? A função da manteiga no brigadeiro é para trazer mais maciez e brilho. Mas, como é um brigadeiro para cobertura, hoje eu optei por não usar, até porque a gente vai usar o creme de leite, que também é rico em gordura. Agora, é só misturar os ingredientes. É muito importante fazer essa pré-mistura aqui fora do fogo com a panela fria, para não ficar aquelas pelotinhas, sabe, no seu brigadeiro de chocolate. Então aqui, ó, tá bem homogêneo e já tá no ponto certinho pra gente levar pro fogo. Agora, brigadeiro é aquela velha história. Fogo baixo, paciência e mexer. Não pode descuidar, porque senão seu brigadeiro vai queimar. O ponto do brigadeiro vai variar muito da fluidez que você quer sua calda. Lembrando que o brigadeiro sempre depois de frio, ele vai engrossar um pouco. Então, como eu quero uma calda bem cremosa, uma cobertura bem cremosa, eu deixei ele nesse ponto aqui, ó. Se vocês perceberem, ele tá bem líquido ainda. Mas depois que ele esfriar, ele vai chegar numa boa consistência de cobertura. E agora o nosso bolo já assou, tá lindo, fofinho, bem douradinho. Eu vou virar ele aqui nesse prato. Toda vez que vocês forem usar uma forma desenhada como essa daqui, não esquece de untar muito bem todos esses vãozinhos, tá? Porque senão seu bolo vai grudar na forma e o que era pra ser lindo vai ser um desastre. Porém, vai estar gostoso. Mas eu já dou essa dica porque, olha, eu já perdi muito bolo com essa forma aqui, viu? Tcharam! E agora a gente vem para essa parte aqui do brigadeiro, que eu amo.
A quantidade de brigadeiro é totalmente opcional, mas eu sou da seguinte opinião: quanto mais brigadeiro, melhor. E você é fã de brigadeiro também? Comenta aqui embaixo pra mim se você também é alucinado por brigadeiro igual eu. Agora que o nosso bolo já tá lindo, com essa cobertura super fofinho, porque é um bolo que dá certo, se você seguir a dica da cenoura, ele vai dar certo, e dos outros ingredientes. Eu tenho um pouquinho desse flake aqui de chocolate pra decorar. Mas se você não tiver exatamente esse granulado em casa, não tem problema, pode usar o granulado da sua preferência, ou deixar ele assim mesmo, que ele já tá maravilhoso. Prontinho, e o nosso bolo tá pronto, e eu falei pra vocês que ele ia dar certo, né? Então quem fizer aí em casa, não esquece de me marcar lá no Instagram, Bia Rize. Posta uma fotinho lá, me marca no Instagram, que eu vou ficar muito feliz de ver o seu bolo, que também vai dar certo. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Quem tiver alguma dúvida pode mandar aqui nos comentários, que eu vou adorar te responder. Então é isso, até o próximo vídeo. Thank you.